Você já se perguntou por que Deus se importa tanto com detalhes? Por que Ele dedica tanto tempo, tanto espaço nas Escrituras para descrever construções, medidas, cômodos, estruturas, enquanto nosso mundo parece tão caótico? A resposta pode estar escondida em capítulos como Ezequiel 42. Porque quando Deus revela detalhes, Ele não está apenas mostrando estruturas físicas, mas princípios eternos. Ezequiel 42 nos leva a uma parte do templo que à primeira vista parece comum. Câmaras, corredores, medidas, nada muito espetacular. Mas é justamente nesse lugar, aparentemente secundário, que Deus nos revela algo precioso, o valor daquilo que é separado, reservado, santificado. Porque há lugares onde não se entra de qualquer jeito, há espaços que existem só para quem carrega o peso da glória. Antes de mergulharmos no significado espiritual por trás dessas câmaras sagradas, quero ler com você o versículo 13. Ele é o coração do capítulo. Então me disse: as câmaras do norte e as câmaras do sul, que estão diante do lugar separado, são câmaras santas, nas quais os sacerdotes que se aproximam do Senhor comerão as coisas santíssimas. Ali porão as coisas santíssimas, a oferta de alimentos e a oferta pelo pecado, e a oferta pela culpa, porque o lugar é santo. Ezequiel capítulo 42, versículo 13. Vamos orar? Senhor, que os teus detalhes hoje não passem despercebidos por nós. Que aquilo que aos olhos humanos parece repetição ou irrelevância se transforme em revelação. Fala conosco através da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Agora, respire fundo, porque o que estamos prestes a explorar não é apenas um mapa do templo, é um mapa do coração de Deus e também um espelho para o nosso. O capítulo começa com Ezequiel sendo levado ao átrio exterior, onde o homem, o mesmo anjo mensurador que tem acompanhado o profeta desde os capítulos anteriores, começa a medir as câmaras. São estruturas localizadas ao norte e ao sul do templo. Elas ficam em frente ao lugar separado, ou seja, o pátio mais sagrado, onde somente os sacerdotes tinham acesso. Essas câmaras não eram para visitantes, não eram para a multidão. Eram espaços reservados, exclusivos. Elas serviam a um propósito específico. Ali os sacerdotes comiam das ofertas consagradas. Ali guardavam os elementos mais sagrados. Ali, antes de voltarem ao átrio externo, trocavam suas roupas sagradas por vestes comuns. O que isso tem a ver conosco? Tudo. Vivemos num tempo em que tudo é compartilhado, tudo é público, tudo é exposto. Mas Deus continua mantendo lugares de acesso restrito, áreas de intimidade que não são para a multidão, espaços onde só entra quem foi separado para isso. As câmaras do templo nos ensinam sobre santidade, sobre o valor do secreto, sobre a importância de termos lugares, físicos ou espirituais, onde o que é santo é tratado como santo. Lugares onde não se entra com pressa, onde se guarda o que é consagrado, onde se celebra em silêncio o privilégio de estar diante do Deus Altíssimo. E aqui há um princípio. O que é oferecido a Deus em sacrifício precisa ser tratado com reverência depois da oferta. O que é entregue no altar não perde sua santidade quando sai dele. Os sacerdotes comiam das ofertas, mas não em qualquer lugar. Eles faziam isso nas câmaras santas. Porque a presença de Deus exige honra em todos os níveis. Quantas vezes tratamos com leveza aquilo que um dia oferecemos com lágrimas? Quantas vezes esquecemos que aquilo que foi consagrado ainda carrega um peso espiritual? O casamento consagrado continua santo mesmo nos momentos de crise. O ministério consagrado ainda exige zelo mesmo quando ninguém está vendo. O corpo consagrado ao Senhor ainda deve ser guardado mesmo quando o mundo não liga mais para a pureza. As câmaras de Ezequiel são um lembrete de que santidade não é só no altar. É no bastidor, é no quarto secreto, é no silêncio entre um culto e outro, é na forma como lidamos com aquilo que recebemos de Deus. E o mais impressionante, aqueles espaços também serviam como lugar de troca. Os sacerdotes, depois de exercerem o ofício sagrado,
precisavam trocar as roupas antes de sair. Não podiam levar as vestes consagradas para o átrio externo. Isso mostra que há uma separação clara entre o que é santo e o que é comum. E isso também nos ensina. Porque muitas vezes queremos viver com um pé no sagrado e outro no profano. Queremos levar o que é santo para ambientes que não foram preparados para suportar a glória. Mas Deus nos chama a respeitar limites, a discernir tempos, a entender que nem tudo pode ser misturado. E esse discernimento é um sinal de maturidade espiritual. Há momentos em que precisamos vestir a roupa certa, palavras certas, posturas certas, porque o ambiente exige, porque o chamado exige, porque a presença exige. E essa é só a introdução do que ainda será revelado neste capítulo tão profundo e aparentemente discreto. Porque nos próximos trechos vamos entender como Deus organiza o espaço sagrado com precisão e o que isso revela sobre sua natureza e sobre o nosso chamado à santidade contínua. À medida que o capítulo avança, Ezequiel continua sendo guiado pelo anjo mensurador, que agora o leva ao lado oriental da edificação, medindo com exatidão cada centímetro das câmaras. São 20 côvados de largura, 100 côvados de comprimento e posicionadas de forma simétrica, tanto no lado norte quanto no lado sul. Cada estrutura tem medidas bem definidas, espaços demarcados, acessos específicos. Nada é por acaso. Nada está ali sem propósito. E é impossível não perceber a precisão desse projeto, porque Deus não é um Deus de confusão. Ele é Deus de ordem. Ele se revela nos detalhes. Ele organiza o que é dele com beleza e harmonia. E isso não diz respeito apenas ao templo físico, diz respeito à nossa própria vida. Quantas vezes nossa espiritualidade se perde na desordem? Queremos viver o sobrenatural, mas não respeitamos princípios básicos. Queremos experimentar a presença, mas desprezamos os limites que Deus estabeleceu. E aqui, mais uma vez, o templo nos ensina. A vida com Deus não é bagunçada. Há ritmo, há proporção, há equilíbrio. Deus não nos chamou para uma fé impulsiva, desorganizada ou baseada em emoções descontroladas. Ele nos chamou para viver com profundidade e estabilidade. E isso inclui ter tempo para tudo. Tempo para adorar, tempo para servir, tempo para se recolher, tempo para descansar. As câmaras do templo são como lembretes visíveis de que o sagrado precisa de espaço, de estrutura, de cuidado. Elas não eram grandes salões iluminados, eram cômodos fechados, discretos, funcionais. Mas dentro delas aconteciam coisas que o povo jamais via. O sacerdote se alimentava ali, guardava o que era consagrado ali, trocava suas vestes ali. E isso nos leva a uma verdade poderosa. O que sustenta o ministério público é a integridade do secreto. Você pode até impactar pessoas com sua pregação, seu louvor, seu serviço. Mas o que sustenta tudo isso é o que você faz quando ninguém está vendo. É ali, nas câmaras escondidas da alma, que você se alimenta de verdade. É ali que você guarda a santidade. É ali que você se despe do que não pode carregar para fora. E esse é um ponto sensível, porque vivemos dias em que se valoriza muito o palco, mas pouco se fala do bastidor. Se busca a visibilidade, mas se despreza o secreto. Mas o templo de Ezequiel nos ensina que o secreto é tão santo quanto o público. O que acontece nas câmaras é tão importante quanto o que acontece no altar. Talvez seja por isso que muitas vidas espirituais entram em colapso, porque não há mais câmaras, não há mais lugares fechados onde se come do que é santo. Não há mais espaços de separação. O sagrado virou espetáculo. A vida devocional virou performance. E Deus está nos chamando de volta ao quarto fechado, ao momento sem câmera, ao lugar onde o que é santo é tratado com respeito. E há outro detalhe importante. O texto mostra que essas câmaras estavam diante do lugar separado, o espaço mais restrito do templo, que simboliza a presença direta de Deus. Isso quer dizer que quem ocupava essas câmaras estava próximo do lugar mais sagrado. Ou seja, a intimidade com Deus está diretamente relacionada à responsabilidade. Quanto mais perto da presença, mais separação.
Quanto mais acesso, mais santidade. Não se trata de privilégio, trata-se de responsabilidade espiritual, porque proximidade com Deus exige transformação de vida. Não dá para querer comunhão profunda sem abrir mão de certas posturas, pensamentos, hábitos. E talvez isso explique algumas orações não respondidas, algumas portas que parecem trancadas, porque queremos viver a glória, mas não queremos entrar nas câmaras. Queremos a recompensa, mas não queremos o processo. Queremos carregar a arca, mas sem passar pelo lugar secreto. E Deus está nos chamando para rever isso. Não como imposição religiosa, mas como convite de amor. Ele está dizendo, volta para as câmaras, volta para o lugar da separação. Não é tempo de viver fé rasa, não é hora de viver espiritualidade de vitrine. É tempo de santidade prática, de compromisso verdadeiro, de reverência. As medidas do templo revelam o zelo de Deus por aquilo que é dele. Elas nos mostram que ele se importa com cada espaço, cada função, cada detalhe. E isso deve nos levar a uma pergunta pessoal. Como está o templo da minha vida? Há câmaras? Há espaços separados para Deus? Ou tudo se mistura, tudo se confunde, tudo é igual? Porque, ao contrário do que muita gente pensa, santidade não é isolamento. É separação com propósito. Não é religiosidade fria, é proximidade verdadeira. E quanto mais próximos estamos de Deus, mais discernimos o que deve ser consagrado e o que precisa ser deixado para trás. Ezequiel não recebeu essa visão por acaso. Ele era sacerdote. Ele entendia o valor de cada espaço. E agora, como profeta no exílio, ele recebe o privilégio de ver, com detalhes, aquilo que ainda estava por vir. Isso nos ensina que Deus revela segredos a quem honra o que é santo, a quem cuida dos detalhes, a quem se dispõe a ouvir mesmo quando o assunto parece repetitivo. E talvez seja exatamente isso que o Espírito Santo esteja fazendo com você agora. Abrindo os olhos para detalhes que antes passavam batidos, revelando que há mais nesse capítulo do que medidas e números. Há um chamado, há um convite, e há um Deus zeloso te esperando no lugar secreto. E nos próximos trechos, esse zelo vai se revelar de forma ainda mais clara, porque o capítulo avança para a medição final de todo o templo. E é aí que a revelação se completa. A partir do versículo 15, o cenário começa a mudar. Depois de medir as câmaras, o anjo mensurador leva Ezequiel até a parte externa do templo. A missão agora é diferente: medir todo o espaço em volta da casa. E mais uma vez, cada lado tem 500 canas, uma medida exata, um quadrado perfeito. O templo está cercado, delimitado, isolado. Mas essa não é uma separação qualquer. É uma linha clara entre o que é santo e o que é comum. Uma muralha simbólica entre o espaço onde Deus habita e o mundo que ainda caminha em trevas. E no fim do versículo 20, essa afirmação ecoa como um selo espiritual sobre todo o capítulo, para fazer separação entre o santo e o profano. Essa frase precisa ser sublinhada na alma, porque ela define muito mais do que a estrutura física do templo. Ela define uma realidade espiritual que segue válida até hoje. Em um mundo que mistura tudo, Deus ainda estabelece fronteiras, ainda traça limites, ainda separa. E aqui é importante fazer uma pausa e refletir. Temos confundido as fronteiras. Temos chamado de normal o que Deus chama de profano. Temos misturado o que ele separou com zelo. O templo não era apenas bonito, ele era funcional. Cada medida apontava para uma função. Cada cômodo refletia um princípio. Cada divisão revelava uma intenção divina. E o espaço externo, delimitado com exatidão, mostra que Deus está interessado em proteger aquilo que é santo. Porque o que é santo precisa de fronteiras. Sem limites, a santidade se perde no comum. Sem discernimento, o precioso se mistura com o banal. E Deus, que é santo, não habita em confusão. Ele habita onde há reverência, separação e honra. E talvez isso explique por que muitas vezes sentimos que a presença de Deus se tornou distante. Porque parece que as orações não passam do teto. Porque o culto não toca mais como antes. Talvez tenhamos quebrado os muros. Talvez tenhamos perdido as fronteiras.
A linguagem de Ezequiel é clara. Há uma medida para o templo, mas também há uma medida para o seu redor. Ou seja, não basta que o interior esteja em ordem. O entorno também precisa refletir a santidade. Não basta ter vida devocional se o ambiente ao redor contradiz aquilo que professamos. Isso serve para nossa vida como um todo. Nosso lar, nossos relacionamentos, nossas escolhas, nossos hábitos. Tudo precisa estar em harmonia com o que dizemos crer. Não se trata de perfeição, mas de alinhamento, de coerência espiritual. O templo de Ezequiel é uma imagem profética do lugar onde Deus quer habitar. E o apóstolo Paulo, séculos depois, ecoaria essa verdade dizendo: acaso não sabeis que sois o templo do Espírito Santo? Agora somos nós esse santuário. Nós somos a morada. E o mesmo zelo que Deus teve com o templo de pedra, Ele tem com o templo de carne. Por isso Ele ainda mede, ainda examina, ainda cerca. Não para nos aprisionar, mas para nos proteger. Não para nos excluir, mas para nos consagrar. Deus ainda busca câmaras santas no coração humano. Ainda procura espaços reservados onde Ele possa falar, agir, se revelar. E talvez você esteja se sentindo pequeno demais para ser esse templo, indigno, inadequado. Mas saiba, Deus não está procurando perfeição. Ele está procurando entrega, coração aberto, disposição de separar o sagrado do comum, desejo de fazer da vida um altar. Ezequiel viu essas medidas no exílio, longe da terra prometida, longe do templo original. Mas Deus lhe mostrou que a santidade não está presa a um lugar geográfico. Ela pode florescer no deserto. Ela pode nascer em tempos difíceis. Ela pode ser restaurada mesmo depois da queda. E esse é um consolo poderoso, porque talvez você se sinta longe, talvez tenha se afastado dos caminhos, perdido a referência, abandonado o altar. Mas Deus ainda revela medidas, ainda traça fronteiras, ainda chama de volta. Aí, se você estiver disposto, Ele pode reconstruir o templo, pode restaurar a glória, pode reacender a chama. As medições finais do capítulo não são um fim técnico, são um clímax espiritual. É como se Deus dissesse: agora que tudo foi medido, posso habitar aqui. Agora que há ordem, posso encher de glória. Porque a presença de Deus não vem sem preparação. Ele não chega de qualquer forma. Ele habita onde há separação, reverência, santidade. E isso nos leva a uma decisão. Vamos permitir que Ele refaça as medidas? Vamos abrir espaço para as câmaras santas de novo? Vamos restaurar os muros que protegem o que é santo em nossa vida? Porque o Deus de Ezequiel ainda é o mesmo. E o templo que Ele deseja habitar é você. Talvez um dos maiores desafios da fé cristã hoje seja justamente esse: restaurar o senso de separação, não no sentido de arrogância espiritual, nem de isolamento religioso, mas de uma consciência real daquilo que é santo, daquilo que Deus valoriza e da responsabilidade de quem caminha perto da presença dEle. O capítulo 42 termina com um versículo simples, mas poderoso. Ele mediu os 4 lados. Havia um muro ao redor de todo o edifício, ao redor das 4 faces, para fazer separação entre o sagrado e o profano. É como se Deus dissesse: este é o limite, até aqui. Daqui para dentro é meu, é consagrado, é separado. E o mais impressionante é que esse muro, essa divisão entre o sagrado e o comum, não era um obstáculo, era proteção, era um selo, era a garantia de que, naquele espaço, Deus se manifestaria com liberdade e glória. Porque quando há ordem, quando há honra, quando há separação, Deus se revela. Isso nos leva a uma pergunta muito direta. O que precisa ser separado hoje na sua vida? Que áreas estão misturadas? Que espaços estão sem fronteiras? Será que o seu tempo de oração está invadido por distrações? Será que a sua comunhão foi substituída por atividades vazias? Será que a santidade da sua vida foi diluída por conveniências? Separar o santo do profano não é só escolher músicas ou palavras. É uma postura interior, é discernir onde Deus está e como devemos nos comportar diante dele. É saber que o altar não é só o púlpito, mas a vida.
que as vestes sagradas não são só túnicas sacerdotais, mas atitudes, palavras, intenções. O muro ao redor do templo nos ensina que Deus leva a sério o ambiente da adoração, que Ele não compactua com bagunça espiritual, que Ele não se manifesta em meio à confusão do pecado, que Ele espera que cada um de nós valorize o espaço que Ele decidiu habitar. E quando entendemos isso, começamos a rever hábitos, a ajustar rotinas, a escolher melhor com quem andamos, o que assistimos, como usamos nosso tempo. Não por legalismo, mas por amor, por temor, por desejo de manter o sagrado no lugar certo. Talvez você esteja ouvindo isso com o coração apertado, sentindo que deixou muita coisa misturar, que permitiu que o mundo invadisse áreas que antes eram reservadas a Deus. Mas a boa notícia é que, assim como Deus mostrou um novo templo a Ezequiel, Ele também pode restaurar sua estrutura espiritual, pode reedificar seus muros, pode renovar suas medidas, pode redesenhar sua história. E tudo começa com uma decisão simples: dizer sim. Dizer: Senhor, quero voltar a separar o que é teu. Quero que haja câmaras santas de novo na minha vida. Quero viver com reverência. Quero que o Senhor tenha liberdade de habitar no meu interior. E essa decisão não é feita na multidão. Ela nasce no secreto. Assim como as câmaras do templo eram discretas, silenciosas, quase escondidas, o compromisso com Deus também floresce na intimidade. É ali que você come das coisas santíssimas. É ali que você troca de vestes. É ali que Deus te encontra. Há uma unção reservada para quem honra o secreto. Uma glória especial para quem cuida dos detalhes. Uma presença profunda para quem leva a sério a separação. Porque Deus não habita só no espetacular. Ele se move nos lugares que foram preparados com zelo, com ordem, com fé. E talvez seja isso que você esteja sentindo agora. Um chamado de volta ao zelo. Um convite à reconstrução. Uma voz dizendo: eu ainda separo o sagrado e ainda quero habitar em você. Não ignore esse chamado. Não trate como comum aquilo que Deus chama de santo. Não minimize o valor da separação, porque é justamente nela que a presença dele se manifesta com mais profundidade. O capítulo 42 pode parecer, à primeira leitura, um amontoado de medidas e estruturas. Mas agora sabemos que ele é muito mais que isso. Ele é um mapa espiritual, um convite, um alerta, uma promessa. E tudo isso desemboca num ponto final que nos prepara para o que vem no capítulo seguinte: a glória de Deus enchendo o templo. Mas antes da glória, vem a separação. Antes da manifestação, vem a preparação. Antes da presença, vem a purificação. Esse é o padrão de Deus. Essa é a sua ordem. E quando seguimos esse caminho, nos tornamos lugar habitável, lugar de descanso, lugar de fogo e santidade. Chegamos ao fim de mais um capítulo da profecia de Ezequiel. Um capítulo que, à primeira vista, parecia técnico, repetitivo, cheio de medidas, direções e números, mas que, com os olhos espirituais abertos, se revelou como uma das mensagens mais atuais e urgentes para os nossos dias. Porque em tempos onde tudo é permitido, onde tudo é relativo, onde o que é santo e o que é profano se misturam como se fossem iguais, Deus ainda está separando. Ele ainda está levantando muros, ainda está medindo, ainda está chamando homens e mulheres a voltarem ao lugar secreto, ao zelo, à reverência, ao compromisso. O capítulo 42 não nos fala apenas de câmaras e corredores. Ele fala de posturas, de espaços reservados, de uma vida espiritual organizada, coerente, limpa, de um povo que não apenas canta, mas também honra, que não apenas serve, mas também se guarda, que não apenas fala sobre Deus, mas vive de forma que ele possa habitar de verdade. Isso nos leva a uma decisão, porque agora que sabemos o que as câmaras significam, agora que entendemos a razão das medidas, agora que enxergamos o valor da separação, não podemos mais viver da mesma forma. Hoje, o Senhor está nos chamando para restaurar os muros, para reconstruir os espaços, para reorganizar a casa. Não é sobre voltar para uma religiosidade fria, é sobre redescobrir o prazer da santidade,
a beleza da ordem, o poder da presença. Talvez você tenha vivido uma fé bagunçada. Talvez tenha se acostumado com um cristianismo misturado, onde tudo se confunde, onde o sagrado virou conteúdo de rotina, onde o templo do espírito foi reduzido a um depósito de ansiedade, pressa e superficialidade. Mas hoje pode ser o dia em que Deus volta a medir, e não para te condenar, mas para te restaurar, para te alinhar, para te encher novamente com a sua glória. Porque é isso que acontece depois que tudo é medido. A presença volta, o espírito enche, o templo se torna morada. E se você deseja isso, se essa palavra tocou sua alma, se você sentiu que algo precisa mudar, então eu te convido agora para um momento de oração. Não precisa ser longa, só precisa ser sincera. Feche seus olhos, se puder. Vamos falar com o Pai. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. Obrigado por nos mostrar que os detalhes importam, que a santidade importa, que a separação importa. Obrigado porque mesmo em meio a uma geração confusa, o Senhor ainda traça linhas claras, ainda nos chama para dentro, ainda deseja habitar em nós. Hoje nós entregamos o nosso coração como templo. Vem, Senhor, medir o que precisa ser ajustado. Revela o que está fora de lugar. Restaura os muros quebrados. Reabre as câmaras secretas. Refaz a estrutura interior. Queremos ser lugar da tua presença. Queremos viver com reverência, com temor, com obediência. Perdoa as misturas, as negligências, os acessos indevidos e nos leva de volta ao centro da tua vontade. Que o nosso culto não seja só externo, mas que nasça do íntimo. Que nossa fé não seja só de palavras, mas de entrega real. Nós oramos e agradecemos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Se essa palavra falou ao seu coração, eu quero te pedir algo simples, mas muito importante. Curta este vídeo e compartilhe com alguém. Pode parecer pouco, mas isso ajuda as plataformas a entenderem que essa mensagem precisa chegar a mais pessoas. Você não faz ideia de quantas vidas podem ser tocadas só porque você decidiu compartilhar. Pode ser o empurrão de fé que alguém estava esperando. Pode ser a resposta que alguém orou para receber. Então seja canal. Multiplique essa semente. E que o Senhor te abençoe com graça, força e santidade. Que Ele te leve para mais perto. Que Ele refaça o templo dentro de você. Que Ele te ensine a viver de forma separada, mas nunca isolada. Santa, mas cheia de amor. Disciplinada, mas leve. Firme, mas cheia de compaixão. E lembre-se, depois da medida, vem a glória. E no próximo capítulo, veremos exatamente isso. A paz do Senhor esteja com você. Amém.